Bom, deixa eu só aumentar aqui, expandir a tela. Nada, Josué, não tem que pedir desculpa, rapaz. Foi uma pergunta válida pra caramba, né, sobre a presença do Flávio. A gente espera, eu acredito, isso é um dos pontos que a gente vai comentar e vocês vão perceber, vocês que já estão nos assistindo, que o Mindset Exponencial tem uma pretensão, não é uma pretensão utópica, é uma pretensão com pés no chão, de que a gente tenha condições de ter não só o Flávio, mas outros nomes aqui que fazem diferença no cenário brasileiro e talvez até no internacional, em termos de empreendedorismo, que vão estar junto com a gente. Mindset Exponencial está começando de uma forma grandiosa e para nós incrível, porque e com isso eu já estou fazendo a abertura oficialmente aqui. Peço a vocês aí, meus colegas que estão na sala comigo, que a partir de agora fiquem atentos a perguntas extras, a comentários, e a gente vai interagindo como combinamos. Mas eu estou dando início oficialmente a esse Hangout, que é o primeiro Hangout do Mindset Exponencial. É uma honra para nós temos 63 pessoas conectadas nesse momento, 63 espectadores, fica oscilando, mas isso é normal. E nós queremos oficialmente iniciar dizendo que você é muito bem-vindo, tá? Você que está aqui nos assistindo é muito bem-vindo. E nós queremos, daqui em diante, construir um relacionamento com cada integrante do Mindset Exponencial, do pessoal que segue o Café com Vendas, do pessoal que é amigo do Anderson, do Alberto, todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando e que chegou até você esse convite. Hoje nós vamos tratar sobre um dos maiores empreendedores do momento, um dos maiores empreendedores da atualidade, um cara com um histórico e uma capacidade de empreender de forma absurda e que tem elevado as suas fronteiras. O Flávio Augusto já é um empreendedor hoje que já está fora dos limites do território brasileiro. Para quem não sabe, a gente vai falar mais calmamente sobre cada tópico, mas para quem não sabe, o Flávio Augusto hoje já é um empresário, ele é o dono do time Orlando City de futebol, que no caso não seria de futebol americano, é o soccer jogado e praticado nos Estados Unidos, que é o nosso futebol. Então, é um cara que já está fora do Brasil, já está atuando lá fora, com diversos negócios em diversas áreas. Então, legal, o Lourenço disse que está assistindo, vamos ver, a gente tem que conseguir colocar as pessoas que faltam. Então, pessoal, tá inaugurado, esse Hangout, e claro, com alguns problemas, como eu comentei ainda agora. Esses problemas são problemas que nós não temos a pretensão, e esse grupo nunca vai ser um grupo para criar máscaras ou fingir que nós somos o que não somos. Aqui são pessoas de verdade, são pessoas de carne e osso, pessoas com problemas, com área de atuação, em diversos locais do país, mas todos nós estamos aqui com a intenção de trazer conhecimento através do empreendedorismo, discutindo no dia a dia da nossa vida com uma história de grandes empreendedores como a do Flávio, e esse é apenas um dos módulos que nós vamos trabalhar dentro do Mindset Exponencial, que é justamente esse aspecto de trazer o que acontece na vida de um mega empresário como o Flávio e o que isso tem a ver com a gente. Então a gente vai tratar de diversos outros empreendedores, daqui a pouco nós vamos estar aqui dentro em outras vezes, outras ocasiões, tratando de casos do nosso grupo Mindset Exponencial. Nós temos aqui grandes empreendedores entre nós, gente que já fez e está fazendo muito pelo país. Não se engane, você que chegou hoje despretensiosamente aqui para assistir, vou ver lá o que esses caras têm para dizer. Eu posso garantir a você que você tem aqui ao seu redor, dentro desse grupo, dentro desse universo, dentro desse ecossistema de empreendedorismo, pessoas que têm um alto nível, um alto padrão de desenvolvimento. Você vai conhecer um pouco disso a partir de hoje. Bom, tendo feito essa introdução, eu tenho que dizer a você, meu nome é Daniel Araújo, eu sou idealizador desse projeto chamado Mindset Exponencial. Esse foi um grupo que começou com a intenção de ser um grupo que tinha até um outro nome inicialmente, mas houve um consenso de que havia necessidade de que nós nos chamássemos de Mindset Exponencial, e depois que esse nome foi adotado, parece que a gente começou a projetar coisas melhores ainda. O grupo está crescendo de forma incrível,
mas crescendo com conteúdo. Nós temos hoje 240 pessoas, se eu não me engano, dentro do nosso grupo, mas com uma troca muito grande de feedback constante dentro do grupo. Eu sou empreendedor no Rio de Janeiro, eu tenho uma startup de tecnologia, eu desenvolvo soluções tecnológicas para o segmento health, segmento de saúde. Além disso, sou administrador e mentor de um site chamado Aprendocast. Tenho estou empreendendo em outras áreas também ligadas à tecnologia e muito atuante hoje também dentro do Guncast, e o que me alegra muito. Muita gente desse grupo aqui está vindo até aqui por causa do Guncast, né? E o Guncast é uma arma poderosíssima para a gente potencializar nossos negócios. Bom, essa introdução era necessária para que vocês me conhecessem, para que fique registrado a partir de hoje essa informação, já que esse Hangout vai estar disponível no YouTube, para que todo mundo que queira possa assistir depois. Daqui em diante eu passo a palavra agora para que cada um de nós aqui presente possa se apresentar, e aí depois a gente já entra automaticamente no ciclo, comentando aqui o histórico e situações sobre o Flávio Augusto. Naya, seja bem-vinda, estou vendo que você entrou na sala. Olá, cheguei Legal. Agora aqui. Legal, seja bem-vindo. Então vamos lá, vamos começar pelo Alberto, que está ouvindo desde o início, aí a Naya já vai pegar em que momento a gente está, e aí quando chegar a vez dela, ela já fala também. Vamos lá, Alberto, começa por você. Oi, pessoal, boa noite. Me chamo Alberto Nogueira, tá? Sou profissional na área de diagnóstico laboratorial, tá lá. Trabalho há mais de 20 anos na área de tecnologia e informática, tá? Eu sempre fui um empregado da vida privada do empresarial, do ramo empresarial, né? Eu sempre fui um cara que trabalhava com carteira assinada. E de algum tempo para cá, certo, eu estou estudando muito essa parte de empreendedorismo. E aí, buscando, certo, novas informações, eu acabei chegando no grupo, tá? E, poxa, a gente teve uma afinidade muito grande com o grupo, com o pessoal, são pessoas ímpares em muitas situações, e eu estou aqui justamente para aprender com vocês. Então, acho que quanto mais informações forem passadas, vai ser muito importante para mim, e se eu puder contribuir com alguma informação, alguma coisa, eu estou aqui para vocês, tá bom? Alô? Oi. Deu delay aí? Bom, eu vou dar continuidade aqui então, na apresentação. Lourenço. Parece que o áudio do Lourenço está dando uma interferência aí. Tem bebê chorando na linha aí. Oi. Ok, então vou dar continuidade aqui nas apresentações. Boa noite, pessoal. Eu sou o Guima Ferreira. Opa, tá dando pra me ouvir aí? Oi? Tá dando pra me ouvir aí? Tá sim, Lourenço. Beleza. Tá, a gente tá fazendo a apresentação aqui de cada um. O Alberto já fez a apresentação dele e eu vou estar acho que se você puder deixar seu áudio um pouco. Pessoal, quem não for fazer a apresentação nesse momento, é interessante botar no mudo, para que o áudio fica mais... Oi, agora sim? Lourenço? Oi? Coloque seu áudio no mudo aí, por favor. Pra gente, cada um vai fazer sua apresentação, aí na sua vez você volta o áudio. Ok? Ô, Daniel, você tem o controle aí, você também consegue controlar quem fica no mudo, quem não fica. Tem uma sala de controle aí no canto aí,
no canto esquerdo. É isso que eu estou procurando e não está aparecendo. Então, Lourenço, se eu fico em cima, lá perto do onde está escrito Google, tem aí um microfonezinho com uma barra cortando ele. Conseguiu? Oi, Guima. Oi, Daniel. Oi. Eu tirei o áudio dele aqui pelo meu sala de controle, tá? Aí, Lourenço, daqui a pouco eu te devolvo o áudio quando chegar a tua vez de falar, só para não ficar rachando. Beleza. Se você tiver como colocar fone também, Lourenço, seria melhor, porque aí não captaria a fone. Isso aí. Beleza, então, vamos lá. Vai lá, Guima. Era o Anderson, né, que ia se apresentar, mas vai você. O Anderson... Ah, tá. Eu acabei. Então, boa noite aí, pessoal. Guima Ferreira, fundador da Camp 10, uma empresa especializada em otimização de vendas. E há 15 dias, mais ou menos, a gente lançou um projeto chamado Café com Vendas. E o nosso objetivo com o Café com Vendas é levar capacitação em vendas para todo mundo. É um projeto gratuito, ele vem crescendo bastante nesse tempo. Quem quiser conhecer, acessa lá cafécomvendas.com. E essa semana a gente está cheio de novidade aí, mas no final o Daniel vai contar para vocês. Legal, Guima. Vamos lá, Anderson, tua vez. Boa noite, pessoal. Todo mundo me ouvindo? Sim, perfeito. Então, ótimo. Bom, eu sou o Anderson Youngs, né? Eu sou profissional de publicidade, marketing e vendas desde 1994. Minha área de atuação principal, a matriz, foi na área de criação. Sou diretor de arte por nascimento, mas aí eu fui mudando um pouquinho do aspecto do meu perfil profissional, até por questões de adequações, mercado, necessidades, enfim. Fui partindo muito para a área de vendas e de marketing propriamente dito. Desde então, venho uma caminhada aí bastante dura e árdua no mercado, porque a gente sabe que o mercado é cheio de dificuldades, obstáculos, objeções. Fundei uma agência de publicidade na região do ABCD Paulista em 2004. Depois eu acabei tendo alguns cenários ruins dentro dessa agência, tive uma falência no meio dela, mudei de rumo, voltei novamente a atuar na área de criação, para dar uma segurada aí no caminho, né, no percurso. E depois eu, descontente ainda, falei, não, vou voltar a empreender, que essa é a minha área, né? Eu preciso disso, aquilo faz volume, é combustível para o sangue. Então eu fundei, logo depois, na sequência, junto com meu sócio Daniel Tertuliano, de São Paulo, nós fundamos a Demolisher, Fightwear, até então. Voltei com a Youngs Brasil, mas agora num trabalho um pouco menor, não fui tão arrojado quando tinha sido em 2004, no nascimento. E aí, a partir dali, eu fui criando novos negócios, fui participando de outros negócios, muito focado na área de vendas, na área de consultoria. Sou bastante convocado na área de consultoria de vendas, principalmente. Eu costumo aceitar alguns desafios que são diferentes, por exemplo, captação de patrocínio, prospecção para novos negócios, e isso acaba criando uma certa atratividade que me leva para convites aí. Enfim, basicamente é isso. E meu novo projeto que eu estou agora, junto também com meu sócio Daniel e mais 6 profissionais de diversas áreas, é o Propulsor de Negócio, que a gente decidiu, na verdade, porque passamos por diversas dificuldades, inclusive ele passou por diversas dificuldades também, então nós entendemos que a gente precisa compartilhar conhecimento. A gente entendeu que é hora da gente ajudar quem está nascendo, pequenas e médias empresas, startups, enfim, é o Propulsor de Negócio, que vai trabalhar com consultoria para pequenas e médias empresas, startups, na sua fase de nascimento e na sua fase inicial. Basicamente é isso, pessoal. Legal demais, Anderson. Vamos lá, Lourenço, você falou ainda agora que estava meio instável aí a tua conexão.
Você acha que consegue fazer a tua apresentação? Você tem que tirar o teu mudo aí, tirar do mudo. Acho que vai ficar difícil, Lourenço, porque você está sem fone, aí está muito chiado. Não sei se a gente consegue te ouvir. Vamos fazer o seguinte, dá mais um tempinho, vamos lá para a gente seguir aqui, e aí daqui a pouco você tenta fazer o teu. Naya, vamos lá, se apresenta aí para o pessoal, por favor. Oi, gente. Então, meu nome é Naya Miguel, eu tenho agência de comunicação corporativa aqui no Rio de Janeiro, chama Doro Comunicação. Eu tenho 35 anos, e a Linda vai fazer um ano daqui a 15 dias. E a gente é especializado na educação em assessoria de imprensa e marketing de conteúdo. Então, marketing, né, que é um tema que está moda, acho que é um interesse de empreendedores aqui do Brasil. Naya, desculpa te cortar um instantinho. Desculpa só um instantinho. Diga. Você está com o YouTube aberto? Estava com o YouTube aberto, deixa eu conferir aqui. Que ele está dando como se fosse um eco, Tá. um delay. Tá. Vê se melhorou agora. Uma olhada aqui, eu já fechei. Tá oscilando um pouquinho, é como se tua voz estivesse indo e voltando. Mas vamos lá, tava dando para te ouvir. Vê se melhorou agora. Dá licença, Naya, faz o seguinte, baixa o teu volume do áudio, porque eu acho que deve estar interferindo nisso daí, tá? Aí você fala, quando você falar, você pode aumentar o teu áudio. Tá, peraí. Vê se melhorou de alguma maneira. Ótimo. Eu tô acessando do celular. Agora ficou show, Naya. Ficou melhor? Tá melhor. Eu botei um pouquinho mais. Então vamos lá. Querem que eu fale do começo? Melhor? Da onde você tava dando para ouvir, pode seguir. Tá. Então, eu falei um pouquinho da Dona Comunicação, que é a minha agência, né? A gente faz comunicação corporativa, temos 7 anos já de existência aqui no Rio. A gente é especializado em assessoria de imprensa e produção de conteúdo, mais especificamente conteúdo inbound marketing digital de conteúdo. E, enfim, espero poder colaborar aí com algumas ideias. A gente veio trocando ideias essa semana e eu acho que o espaço é valiosíssimo para mim, para todo mundo aqui, para trocar ideias e estimular negócio, inovar. Eu estou super animada com o grupo e espero poder ajudar isso. Legal, Naya, legal. Vamos lá, quem tá? Rodrigo, vamos lá, Rodrigo, tua vez. Cadê? Deu uma saída? Vamos lá. Vai lá, Rodrigo. Oi, pessoal, meu nome é Rodrigo Bossardi, eu sou aqui de Recife, Pernambuco. Trabalho com consultoria de estratégia. Tenho uma empresa chamada Pege, foco especificamente na área comercial, né, com desenvolvimento de marketing e vendas. Sou também fundador, com mais 2 sócios, de um portal de educação empreendedora chamado taticadesucesso.com. E esse portal surgiu há pouquíssimo tempo, menos de 3 meses, e foi nessa vontade de querer empreender e querer ajudar outros empreendedores. E hoje eu percebo muito nas consultorias que eu realizo, e são pequenas e médias empresas, que existe muita gente querendo investir em tecnologia, investir em inovação, criar alguma empresa, inventar um aplicativo e ficar rico com isso, ganhar 1 milhão. E aí a gente tem esse intuito de tentar dar uma educação para esses jovens, para essas pessoas empreendedoras, que o caminho é árduo, não é tão fácil como se pensa. Estou muito feliz de estar fazendo parte desse Hangout e fazendo parte deste grupo, Mindset Exponencial, que surgiu de uma hora para outra, né? E é um dos pouquíssimos grupos que eu vejo que tem um engajamento e que tem um mindset linear. Acho que todo mundo está pensando da mesma forma, querendo contribuir, querendo ajudar um com o outro, e é isso. Bom, vamos seguir adiante.
Pode seguir, Daniel. Bom, pessoal, vamos lá. Quem é o próximo a falar? É o Thiago. Manda ver, Thiago. Olá, pessoal. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Show de bola. Tá ótimo, Thiago. Perfeito. Só tem um pouquinho de delay, mas isso é normal. Eu sou o Thiago Compan. Eu sou diretor comercial da Compan Traduções. Geralmente eu me apresento como sendo encurtador de caminho, gerador de ideias e anjo da guarda. Depois, aos pouquinhos, eu vou explicando o que quer dizer cada coisa. E também sou o host do Empreendedor a Todo Vapor, onde eu diariamente entrevisto vários empreendedores para eles falarem um pouquinho da experiência, como eles superam desafios, como é que eles começaram e por aí vai. Dando dicas, insights todos os dias para você que está ouvindo. Pode continuar lá, Daniel. Legal, pessoal. Olha só. Lourenço, se você tiver condições de falar, beleza, a gente te ouve aí. Vamos ver como é que está teu áudio. Para a gente tentar, para você se apresentar e a gente dar a sequência aqui, que o nosso tempo está ficando já espremido. Vai lá, Lourenço. Boa noite. Está melhor agora? Vamos lá, vamos tentar. A tua transmissão está oscilando com áudio e sem áudio, com áudio e sem áudio. Vai lá. Eu estou tendo problema também para ouvir vocês oscilando o áudio e sem áudio. Tá, eu vou te pedir um favorzão então, você fica firme e forte aí com a gente, mas a gente vai seguindo aqui para poder não perder tempo, tá bom? Tranquilo. Então, tá bom. Bom, gente, vamos iniciar então. Nós criamos uma pauta onde a gente trouxe a vida do Flávio para que a gente pudesse transformar em um assunto que fosse acessível a todos, tá? E dando início, eu vou só dar o pontapé, porque o grupo vai tratar dos pontos, cada um tem acréscimos e comentários a fazer. Então, a primeira coisa que a gente queria trazer, pessoal, Lourenço, fecha o teu áudio de novo, por favor. Conseguiu? Beleza. Vocês estão me ouvindo? Ok? Tá, então vamos lá. O que a gente quer no primeiro lugar falar para você, em primeiro momento, vocês que estão ouvindo a gente agora, são 53 espectadores, é que o Flávio é um cara, e esse é o primeiro ponto para falar para vocês. Flávio Augusto é um ser humano igual a cada um de nós. Né? Talvez isso já seja algo que não é nem tão dito assim por aí. A gente muitas vezes adota um comportamento de, usando uma expressão até interessante, mas endeusar algumas pessoas. Isso é muito normal pelo fato de que algumas pessoas se destacam muito na sociedade. Não há nada de errado com isso em relação a levar essas pessoas a uma posição de destaque na nossa avaliação. Mas o que a gente quer trazer aqui é uma abordagem onde a gente aproxima os extremos. Talvez esse seja um sonho que eu tenho há muito tempo e que a gente está conseguindo tornar possível agora com um grupo de pessoas maravilhosas que estão se dispondo a fazer isso, de entender que homens como Flávio Augusto, como outros mega empresários, são pessoas de carne e osso, com dores, com alegrias, com momentos bons e momentos maus. Então o que nós vamos fazer aqui hoje é tentar desvencilhar, desmembrar algumas das etapas, alguns pontos da vida desse grande empreendedor. Lembrando e deixando desde já claro que nós não temos a intenção de concluir aqui, nós não vamos conseguir eliminar tudo que diz respeito sobre a vida do Flávio. Não seria possível no tempo que nós temos. Então a gente quer iniciar falando, o primeiro tópico que a gente queria falar sobre a vida do Flávio, e a gente está partindo do princípio de que as pessoas que estão aqui nos assistindo já sabem de quem nós estamos falando, um cara que começou do nada, um cara que tinha uma vida extremamente normal, eu vou fazer uma passagem muito rápida, tinha uma vida super normal, era um cara que tinha pais com uma vida classe média baixa, era a faixa salarial e financeira dos seus pais,
um cara que começou a trilhar um caminho que muitos de nós tenta, que é o de seguir pelo caminho da faculdade, da formação, de curso superior. O Flávio fez todo esse caminho com toda dificuldade. Era um cara que pegava trem na sua infância, adolescência e juventude, ele comenta isso. Ele é um cara que é da mesma terra que eu, ele é do Rio de Janeiro, mas propriamente ele era de Belford Roxo, é onde ele morava e onde passou sua infância. Um bairro muito difícil, tá? É importante falar isso. Um bairro com carências muito grandes no Rio de Janeiro, uma região muito difícil mesmo, tá? Mas como em todos os outros lugares, em todas as outras regiões, pessoas maravilhosas, pessoas de bem, pessoas trabalhadoras, mas um lugar onde teoricamente poderia se dizer que você teria mais dificuldade de fazer com que a sua vida se desenvolvesse pelas dificuldades naturais. Flávio Augusto era uma pessoa igual a essa, não se adaptou na escola, na faculdade, tentou o curso superior e não concluiu, não conseguia se adaptar dentro das estruturas de ensino, era um cara muito de divergir, de criticar, de discordar dos sistemas. Começou a namorar aquela que hoje é sua esposa, daí veio o interesse por conseguir um emprego, começou a trabalhar com curso de inglês, se interessou pelo assunto, se tornou um grande vendedor nessa instituição onde trabalhava, foi crescendo de forma gigante, assim, muito grande dentro da sua empresa, se tornou um líder dentro da escola onde trabalhava, e com pouco tempo, algum tempo depois, ele já estava liderando o grupo em um determinado nível, inclusive com um trabalho internacional que ele foi fazer de gestão e liderança dessas escolas onde ele trabalhava. Só que havia um sonho, o Flávio tinha o desejo, ele conseguiu enxergar uma oportunidade dentro daquela estrutura onde ele estava, e ele começou a pensar de uma forma diferente em um momento da história, em um momento no Brasil em que o curso de inglês, em que estudar idioma tinha um formato padrão. E ele enxergou uma outra possibilidade, e uma possibilidade que, olhando com muita calma, e a gente poderia gastar um hangout inteiro só para falar disso, ele foi contra tudo que podia ser entendido como possível naquela época. Ele foi completamente contra. Tá? Ele não usou tudo aquilo que se prega hoje, que se fala, ele mais ou menos ele seguiu um caminho inverso. E a gente não está aqui para dizer, olha, rasgue todos os manuais, rasgue todos os métodos, ninguém está aqui para dizer isso. Mas a gente quer, como o nosso nome diz, mindset exponencial, é deixar algo muito claro. Uma mentalidade aberta, clara, uma mentalidade que está disposta a empreender e aprender, ela tem a capacidade, muitas vezes, passar por cima daquilo que é padrão, passar por cima daquilo que é normal e convencional. Tá? Então, isso é muito interessante. Bom, essa abordagem é apenas uma introdução. Faltam etapas aqui da vida do Flávio, mas eu vou parar por aqui, porque outras coisas que vêm da vida dele nós vamos falando conforme o grupo for se posicionando. E o primeiro ponto que a gente quer destacar sobre a vida do Flávio é um aspecto que está presente à vida de cada um de vocês, 67 espectadores nesse momento, mais a nossa equipe que está aqui junta, trabalhando, que é um assunto que se chama essência. A essência é aquilo que a gente não consegue deixar de ser, mesmo que a gente queira. É aquilo que está preso, que está enraizado, que está ligado àquilo que é base para nós. Então, uma pergunta que nós queremos fazer, traçando um paralelo desde já com a vida do Flávio, é o que você que está nos assistindo carrega como essência na sua vida? O que você tem junto a você que você não consegue abrir mão, que você não consegue ser diferente disso? Esse é um primeiro ponto. O Flávio Augusto tinha algumas características que demonstravam o que era essa essência dele. Esses pontos vão começar a ser discutidos aqui entre nós agora, e eu convido você a prestar bastante atenção, que você vai gostar muito do que você vai ouvir aqui. Então eu quero pedir a ajuda dos meus colegas, que daqui a gente já pegue o gancho, falando sobre essência e sobre onde que você enxerga o paralelo da vida do Flávio com as nossas vidas, profissional, pessoal. Então, sem brigar, vamos lá, quem é que vai começar por esse tópico? Anderson liberou ali o microfone, já está com as luvas preparadas, mas eu acho que é uma boa. Anderson, vai por você, começa, e outro já emenda aí do Anderson. Olha só, eu acabei fazendo alguns resumos também, não tão apurado quanto o da Naya, né, do nosso amigo, quem mais que fez um resumo, eu não me recordo agora. Mas assim,
foram excepcionais. Mas teve uma coisa que, para mim, ficou muito claro do Flávio. E foi, acho que talvez, o que mais se aproximou comigo. E por isso eu vou falar mais dela, detalhadamente. A inquietude. Eu achei no Flávio um ser tão inquieto, não descontente, não inquieto no sentido do descontente, mas inquieto no sentido de necessitar se mover a toda hora e a empreender, encontrar soluções bacanas, enfim. Melhorar a vida dele, o aspecto da vida dele, claro, obter sucesso, isso é fundamental, eu acho que isso está claro na guinada dele. Mas eu acho que essa inquietude foi a que mais se aproximou com o que eu tenho de perfil. Então, por isso eu posso falar bastante disso daí. Eu vou falar o meu exemplo para depois citar o dele. Eu, com 8 anos de idade, estava vendendo sorvete naquelas maquininhas de sorvete italiano. E minha mãe precisava muito desse meu apoio e eu não tinha o que fazer, tive que fazer isso daí pronto. E não tem conversa. Mesmo assim, ainda continuei fazendo os meus estudos, apesar de ter a mesma opinião que a dele, desde lá, né? Aliás, eu e ele temos praticamente a mesma idade. Aos 12, quando eu já não podia mais vender sorvete italiano porque as abelhas não me deixavam, aos 12 eu fui trabalhar junto com a minha mãe numa empresa de lavar caixa d'água de prédios residenciais e comerciais. Só que aí eu tive um impedimento técnico. Em geral, as caixas d'água eram mais altas do que eu podia chegar. Então, se eu entrasse, fatalmente eu não podia sair. E aí eu tive que encontrar outros caminhos. E a minha mãe me ajudou nesse aspecto, no entendimento dela, claro, foi uma ajuda. Ela me levou para o Senai. E eu, aos 14 anos, já estava formado, com a minha primeira formação no Senai, em tornearia mecânica. Já estava trabalhando numa das maiores multinacionais naquele instante, que é a Metal Leve, uma empresa que naquela ocasião ela fabricava, era a líder de mercado na área de bronzinas e pistões, e ali eu comecei a guinar outros caminhos, diversos outros caminhos dentro da empresa, já com o suporte da Metal Leve, eu comecei a aproveitar essas oportunidades. Fui para a área de metrologia, iniciei, óbvio, na área de tornearia mecânica, peguei muito na graxa, até o momento que eu vi que a graxa para as minhas unhas não faziam bem, e aí eu fui para a metrologia, depois fui para o setor de engenharia, na área de CAD/CAM ainda naquele instante, e ali eu fui percebendo que realmente eu tinha um pouco da inquietude que nosso amigo Flávio tem. E isso para mim é sensacional, porque eu acho que essa inquietude, aliás, hoje me perguntaram sobre quais eram as qualificações de um bom vendedor, né? O que um bom vendedor tinha que ter, qual era a principal qualificação. Não existe principal, ao meu ver. Existem uma soma de todas elas. Ele tem que ter um mix de capacidades, um mix de know-hows, enfim. Mas acho que tem uma que para mim é excepcional, é a obstinação, que ela se assemelha muito com a inquietude. Eu acho que o Flávio tem, se não essas duas, pelo menos ele tem uma delas com muito mais do que 150%, que é a inquietude. Então acho que essa, para mim, ao meu ver, é a principal característica dele. Legal demais, legal demais, Anderson, obrigado. Vamos lá, gente, mais alguém? É só abrir o microfone e mandar ver. Vamos lá, sobre essência? Boa, Rodrigo fez assim, apontou para a Naya. Naya, você tem algo para falar sobre essência? Então, tá me ouvindo bem? Agora sim. Tá. Eu achei curioso aí o que o Anderson estava falando, porque no meu histórico, eu não era nada assim, eu era muito, muito diferente. Eu era assim, a aluna perfeita que seguia as regras e achava que era a opção e sempre fui, assim, seguia o modelinho perfeito, né? Enfim, e até mesmo quando eu abri a empresa, eu tenho claro isso para mim hoje, né? Não tinha na época. Eu e as minhas sócias, a gente abriu a empresa para ter um emprego. Naya, desculpa, vou te interromper de novo.
Desculpa. Faz o seguinte, pega o teu microfone e deixa perto da boca, pra gente ver se melhora. O microfone do teu fone. Do teu fone. Na verdade, eu estou no celular. Eu só consegui acessar por aqui porque eu não estava em casa. Não, então, mas você está usando fone, né? Tô. Então, Mas tenta meu levar teu fone microfone. Ah, tá. Não, então só aproxima teu telefone. Tá melhor agora? Vamos ver, é porque tem hora que teu som fica bom pra caramba, aí depois oscila. Eu abaixei o áudio para ver se melhorava. Tá. No início melhorou. Vamos lá, mas tá dando para te ouvir, vamos lá. Tá. Então, quando a gente abriu a empresa, a minha lógica com as minhas sócias era simplesmente demitir o nosso chefe e trabalhar em paz sem as dificuldades que ele colocava pra gente, tá? Não era criar um negócio, ser empreendedor, eu nunca imaginei que eu seria, né? Então, eu acho que eu não tenho essa característica aí e acho que depois, com o tempo, eu fui um pouco desenvolvendo. Eu não sou uma pessoa muito de desafiar o modelo, o apresentador. O Flávio fala muito, né? Dessa questão de você questionar. Eu acho que a característica, essa essência questionadora eu tenho. De você questionar muito as coisas, de não aceitar as coisas como elas são, simplesmente porque elas são assim. Mas sempre se perguntar, mas quem disse? Mas por quê? Então, essa característica eu acho que eu sempre tive, mas só há pouco tempo eu me dei conta de que isso tem a ver com empreendedorismo e com tocar um negócio, porque tem que ter aí a característica que eu acho que é a essência de todos nós aqui, tem que ter muita coragem. Então, para você realmente levar adiante isso e não desistir, que é uma outra característica da essência, então a persistência, tem que ter muita coragem e tem que acreditar em alguma coisa, que é também outra característica da essência, ter visão. Então, eu acho que todas essas características são parte das minhas características e eu só fui me dando conta disso há pouco tempo, porque eu acho que eu realmente me senti empreendedora assim, há pouco tempo. Depois a gente deve falar um pouco dos nossos fracassos, então eu vou falar porque eu estou dizendo isso. Mas eu acho que isso é uma característica de todos que estão aqui nesse grupo. Então, essa questão da persistência, da coragem, de você questionar as coisas, de não achar que tem que ser do jeito que disseram pra gente que deve ser, eu acho que são parte da essência do empreendedor. Legal. Bom, nós tivemos, acho que Anderson e Naya, né? Que falaram sobre o tópico essência. Mais alguém tinha preparado algum material sobre isso ou a gente segue? Só para eu poder ver aqui o tempo, como é que a gente está aí? Rodrigo, pode falar. Para concluir, eu acho interessante quando a gente fala até a questão discutiu até no nosso grupo sobre o jeitinho brasileiro. Eu acho que nenhum empreendedor aqui tem esse espírito parecido com o do Flávio, de querer buscar, de querer acreditar, de incentivar, de acreditar em coisas que pessoas não acreditam e de não utilizar o jeitinho brasileiro. Não é da forma fácil, dando drible, não. É da forma difícil, no dia a dia, na batalha, mas é acreditando e investindo na realização do meu sonho. Eu tenho um sonho, eu acredito nele e eu faço com que ele aconteça, com que se torne realidade. Eu acho que todos que estão aqui, todos que estão assistindo ao Hangout, estão aqui por este motivo, porque não são do jeitinho brasileiro, são pessoas de fato empreendedoras que se transformam em empreendedores ou se descobrem empreendedores e que investem nisso. Tiago, quer falar alguma coisa? Não, eu acho que todo mundo já falou bastante. A inquietude, fazer perguntas, ir para cima, não ter o jeitinho brasileiro. Vocês resumiram bastante. Então, assim, para eu falar mais um pouco, seria isso. A minha vida é basicamente isso. Deixa eu só aproveitar alguém tá com o áudio aberto aí, com o microfone aberto, então tá dando retorno. Beleza, acho que agora vai. E eu acho que é isso, acho que todo mundo que está aqui, todo mundo que está assistindo, é exatamente isso. É de você não levar aquele... Não é quase um desaforo para casa isso. É você ir lá, ver que está errado. Muita gente fala, não, mas é normal isso acontecer, acontece sempre, nunca vai mudar. Não, cara, tem que mudar. Você tem que ir para cima. Se não está legal naquela empresa, sai.
vai, faz o seu, lidera com os seus, que todo mundo vai junto com você. Eu acho que está todo mundo aqui junto no Hangout, todo mundo que está apresentando o Hangout, todo mundo que está assistindo, tem o mesmo pensamento. É o grupo do Telegram, é o grupo os grupos no Facebook do Guncast, um GVCast, com o pessoal da Pelpes também. Todo mundo junto, pensando do mesmo jeito. Então, assim, são poucos em relação a todos os brasileiros, certo? Mas cada um fazendo o seu pouquinho, todo mundo junto, isso vai melhorar bastante. E todo mundo já resumiu, e se alguém quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade, mas é exatamente isso. Eu quero só fechar esse bloco, para a gente poder seguir, que temos outros tópicos e o tempo já está, eu estou assustado que o tempo foi embora. Peço a vocês que fechem, acho que agora tem alguém além de mim aí com o microfone aberto, Alberto. Eu quero só comentar rapidinho que um dos pontos importantes demais do que a gente propôs desde o início com esse projeto do Mindset Exponencial e também especificamente do Hangout, é que a gente sempre traga o máximo para a vida real os exemplos que a gente está vendo e enxergando nessas pessoas que nós consideramos incríveis. Então, sobre esse aspecto de essência, o Anderson falou trazendo alguns aspectos do que ele vivenciou, e eu acho isso fundamental para a gente e para quem está nos assistindo, porque eu quero muito, isso é a minha luta em 2016, e eu estou com isso no meu coração, na minha cabeça, de que a gente precisa convencer e mostrar às pessoas que elas devem esquecer e romper com essa barreira que existe mental, de que não é possível porque faltam recursos, não é possível porque o nosso país é injusto, não é possível porque nós somos um país de dificuldades e de crise. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você, se você ainda não sabe, você que está nos assistindo. É nas crises onde nós, empreendedores, crescemos. É nas crises onde nós damos a volta por cima. Eu vou citar rapidamente, de forma muito sucinta, o exemplo da minha startup, do meu projeto de tecnologia de saúde. Eu comecei com um desenho no papel. Um desenho no papel que eu comecei a falar com todo mundo que eu podia. Eu não tinha recursos para validar a minha ideia. Eu não tinha condições de sair do lugar onde eu estava financeiramente para tornar o meu projeto possível. Mas eu comecei a levar para as pessoas que eu sabia que podiam fazer alguma coisa por ele. Eu ligava para empresas que eu sabia que eu não tinha a menor condição de pagar pelo serviço de desenvolvimento delas. Daniel, para que você fazia isso? Eu fazia isso porque eu acreditava que algum maluco, uma hora, ia me dar atenção, ia me propor algo que ia mudar a minha vida. E foi isso que comigo aconteceu. No momento em que eu consegui o contato com uma das maiores empresas do país de desenvolvimento de aplicativo, e eu já falei sobre isso no Guncast, em um monte de lugares, que é a Tactile, a empresa responsável pelos aplicativos da posse do presidente Obama e casamento do príncipe William. A mesma empresa, essa empresa é brasileira, ela é responsável por esses aplicativos oficiais, ela hoje cuida do meu aplicativo. Eu não teria condições de fazer isso se eu tivesse olhado apenas para o site dela e não ligado, e não tivesse tentado ligar. Eu liguei sem ter o dinheiro, gente. É sobre isso que eu quero falar e quero muito que fique firme na nossa cabeça. É isso que o maluco do Flávio Augusto fazia. É isso que o doido do Flávio fez ao pegar 10 mil do cheque especial dele e 10 mil do cheque especial da mulher. Ninguém começa negócio assim. Todos os experts em negócios e empreendedorismo diriam para a gente, não faça assim, não comece assim. Então o meu convite é para você que está assistindo a gente, que está com a ideia parada já há um tempão, mas que você fica preocupado. Se você não tiver essa inquietude que o Anderson falou, se você não tiver essa capacidade de olhar para as coisas e dizer assim, eu vou contra a maré, eu vou contra aquilo que é normal, mas eu vou porque esse é o único caminho para mim. Ou é isso ou é morte. Ou é isso ou é eu viver uma vida normal. O empreendedor tem isso com ele. Isso está na essência. É isso que ele não consegue deixar de ser. Ele acorda e vai dormir sonhando todos os dias com o projeto dele. Mas mais do que isso, ele torna real. Ele desenvolve suas ideias, mesmo que pareça louco para qualquer um. Pode parecer louco para tua mulher, para o teu marido, para o teu filho, para os teus parentes. Não tem problema parecer que é loucura. Você não pode abrir mão desse sonho seu. Tem que batalhar por ele. Isso é a essência do empreendedor. Isso é a essência de um Flávio Augusto. É um cara que, de novo, lá na frente, um dia desse alguém colocou assim, o Flávio tem uma coisa meio de toque, meio Midas, né? Aquela coisa do tudo que toca vira ouro. E aí eu falei até no grupo assim, eu me preocupo um pouquinho com essa declaração,
porque, segundo a história, tocava e virava ouro, foi uma concessão mágica, foi uma concessão de poderes que foi dada a alguém. O que a gente vê aqui na vida do Flávio e de diversos outros empreendedores é o que foi falado aqui também. Trabalho duro, são noites sem dormir. Eu quero encorajar você que está assistindo e que vai assistir depois pelo YouTube essa transmissão. Não desista, não descanse. Se tiver que abrir mão de comer, abra mão de comer. Se tiver mão... Daniel, mas isso é perigoso, nós temos várias coisas na nossa vida. Você tem que ter foco para o que você quer fazer. Ninguém está dizendo para viver uma vida em que você abra mão de comer, de se alimentar, de ter esporte, de lazer, mas tudo requer esforço, desafio e interesse contínuo. Então eu queria deixar esse recado sobre esse tema do essência. Aquilo que a gente não pode deixar de ser é aquilo que nos faz acordar e dormir, é aquilo que te faz levantar às 3 da manhã sonhando com o teu projeto e sabendo que aquilo é a tua chance, é ali, você tem que agarrar aquilo ali ao máximo. Então eu queria, se alguém quiser fazer um comentário, eu não vou privar aqui de que a gente fale mais alguma coisa sobre essência, mas da minha parte seria o final desse bloco aqui sobre essência. Quero só acrescentar uma coisa, Daniel, posso? É hard work, papai. Não tem nada fácil, é hard work. É bom, Beleza, bom falar gente. também, Oi. Daniel. Fala, Alberto. Fala, Alberto. É o seguinte, é uma coisa bem interessante que ele tinha da essência dele é a questão da motivação, tá? E a questão da obstinação. Então, ele sempre lutou pelo aquilo que ele queria, tá? E realmente não foi sorte, não. Ele abriu os cursos de inglês dele, a escola de inglês, só que ele não foi do nada, não. Ele tinha já 4 anos de experiência na área, tá? Vendendo muito bem, fazendo muito bem o que ele fazia, e ele decidiu que iria fazer para ele. Então eu lembrei de algo que eu tinha lido aqui, que seria bem interessante. Você falou a questão da essência. Eu acho que muita gente já leu ou já ouviu isso daí. O essencial é invisível aos olhos. E é exatamente isso. O fator, a essência dele, que é muito importante, que é bom salientar, é justamente isso. Obstinação e motivação. Eu acho que sem isso, sem esses 2 fatores, a gente não vai para canto nenhum. Ok? Perfeito, Alberto. Show de bola. Vamos seguir aqui com essa parte. Um outro ponto, e eu vou só puxar e depois vocês já emendam, o segundo ponto que a gente queria comentar, e é importante falar, é sobre essa questão de tomada de decisões. Isso seria o segundo ponto aqui do nosso tema, da nossa abordagem sobre a vida do Flávio. E antes de fazer os meus comentários, eu queria fazer a mesma coisa. Passar a bola para vocês, pode começar por quem não falou nessa, Guima. Acho que só Guima que não falou nessa, né? Acho que foi. Então começa pelo Guima. Guima, quiser falar aí sobre tomada de decisão, como é que você enxerga isso? Onde é que você vê paralelo com a tua vida, ou com o teu dia a dia, ou com alguma experiência que você enxergue? Essa postura de como sai da inércia para poder começar um movimento, né? O que é necessário para isso? Então, uma coisa que eu achei bem interessante lá na história do Flávio é que a WhatsApp, na verdade, começou de uma ideia que ele teve, ele apresentou na Minimo System, que era a empresa que ele trabalhava, e o pessoal não acreditou muito nessa ideia. O que ele fez foi sair para criar a empresa dele, apostando naquela ideia. Então, assim, ele não parece, eu não conheço a história por mínimos detalhes, mas parece que ele não pestanejou nem um pouco quanto a isso. Ele estava convicto da ideia dele e foi atrás. Eu já tive um problema assim, por coincidência, eu era sócio, meu sócio investidor era um ex-diretor da Minimo System que trabalhou junto com o Flávio. Ele, inclusive, foi convidado junto com o Flávio o Flávio convidou ele para trabalhar com ele na WhatsApp, ele não quis, e ele ficou no Minimo System até a Minimo System quebrar. Daí, então, ele abriu a rede de escola de inglês dele, que hoje é bem grande também. Até quando eu fui sócio dele, eles tinham, acho que, 240 escolas.
Mas trabalhando lá, entrei na agência de publicidade do grupo, dirigi comerciais para essa empresa e acabei me destacando muito rápido. Assim, com menos de 6 meses, ele me propôs de transformar o departamento de audiovisual da agência em uma produtora, e eu como sócio dele. Então ele investiu uma grana muito alta, tudo que eu queria comprar, equipamento cinematográfico, a gente tinha, dinheiro nunca foi problema. Mas eu tinha um problema lá que era uma limitação de crescimento. Na verdade, eu tinha uma vontade de crescer muito rápido, e que assim, tudo na minha vida sempre foi muito rápido. Então, assim, em questão de menos de um ano, eu era o segundo a receber mais lá dentro da agência, ganhava mais que os meus primeiros chefes lá. Isso acabou gerando um pouco de inveja lá dentro e começou a ter alguns problemas, e que acabou me acarretando problema de saúde. Mas eu ainda fiquei mais de 6 meses relutando em sair de lá, porque eu ficava ouvindo as pessoas: cara, você é louco, o cara investe toda essa grana na empresa para você, e por que você vai sair de lá? Qual que é o seu problema? De família falando, amigos falando, a própria empresa falando por que ia sair. Quando eu já estava assim, no limite da minha saúde, eu pulei fora. E eu tenho um amigo que está lá nessa empresa há mais de 3 anos falando que vai sair, ele ia sair junto comigo, e ele só teve coragem agora, no início de dezembro, para fazer isso. Então ele falou: cara, eu praticamente perdi 3 anos da minha vida insistindo numa coisa que não era o que eu queria. E eu não estava feliz lá, mas algumas promessas, algumas coisas me seguraram lá. Então, acho que o Flávio, ele foi muito esperto, porque ele não esperou esses 6 meses que eu esperei, muito menos esses 3 meses que o meu amigo esperou. Ele tomou uma atitude bem rápida. Pode parar. Próximo. Quem mais quer falar sobre tomada de decisão? Vou assumir aqui, posso? Vai lá, Anderson. Guima, bacana. Você falou um dado aí, inclusive, que eu tinha montado um insight aqui de pergunta, porque eu não tinha encontrado essa informação do Flávio ter oferecido essa mesma ideia que ele teve lá onde ele trabalhava, né, na atual circunstância. E foi um dos questionamentos que eu tinha feito aqui até então, que era por quê, né? Porque, em geral, o que a gente costuma ver? Em geral, os profissionais, principalmente de cargos como o dele, ele detinha naquele instante, eles costumam trazer propostas de novos negócios para a empresa da qual ele atua, né? Muito raramente você leva isso para fora. Mas aí você respondeu exatamente essa minha dúvida, né? Que ele tentou colocar esse projeto dentro da empresa que ele atuava. Pelo que eu entendi, ele recebeu uma negativa e a partir dali ele não esmoeceu, né? Ele não caiu. Ele foi para cima e oi. Se eu não me engano, é no documentário lá do meusucesso.com, no estudo de caso, que, inclusive o presidente, lá, o diretor dele, não sei, o sócio da empresa fala isso. Bacana. O Flávio apresentou, eles não deram bola e ele, então eu tô fora disso. Acho que foi Legal. no estudo de caso do meusucesso.com. Eu não tinha encontrado isso daí, né? Então o meu questionamento ia partir até nesse foco aí, nesse objetivo de entender essa tomada de decisão dele, né? Como eu disse, em geral, pela prática convencional, profissionais que estão dentro do cargo como ele, nesse tipo de atividade e no patamar do qual ele estava, em geral as pessoas trazem seus projetos para dentro das empresas das quais ele atua, né? Eles atuam, enfim. E ele teve uma atitude diferente, né? Como eu não tinha esse dado, para mim, aparentemente, surtiu algum insight ali de que ele falou: olha, eu acreditei muito que ele falou: olha, tentei, não consegui, mas não vou deixar a coisa morrer, né? E foi uma coisa, acho que motivou muito ele ali, pelo que eu percebi. Primeiro foi a esposa, né? Que ele tinha um objetivo ali de casar e que tem um custo relativamente alto. E acho que talvez um projeto como esse na mão de outro, talvez não fosse surtir um efeito tão grande para ele. Mas basicamente era isso mesmo. Eu entendi agora você falando, só fiz um debate aí porque realmente eu não sabia. Bacana saber dessa informação. Segue o próximo aí. Vou seguir aqui e até emendar com uma pergunta que o Rogério Chinem fez no nosso grupo aqui, o Mindset Exponencial.
a respeito do Flávio, que ele demorou 3 anos para entrar na escola naval. E mesmo assim, ele desistiu, né, da escola pelo processo que a escola detinha, ele não se adequou àquilo ali, o que demonstra que desde cedo ele era obstinado em fazer as coisas diferentes, né? Eu acho que o que é interessante do fato dele ter pego um empréstimo, ter acreditado no negócio, ele levou a proposta, né, o projeto dele para a empresa que ele estava trabalhando. E a empresa não aceitou e ele não desistiu do projeto dele. Vocês não querem, então eu vou adiante. Teve até outra pergunta aqui, outra discussão no grupo, a respeito de que se não tivesse dado certo, né? Ele pegou 20 mil reais emprestado, cheque especial, né, juros exorbitantes, e aí, se tivesse quebrado? Cara, se tivesse quebrado, ele ia quebrar, ia conseguir outra coisa, ia tentar pagar de outra forma, que nunca quebrou, né? Eu já cheguei a ficar devendo 150 mil reais no mercado, né, em débitos de cartão de crédito, de cheque especial e tudo. Já tive empresas que também não deram certo, já tive sócios também que não tinham o mindset que eu tenho hoje, né, não eram de fato empreendedores, mas tudo serve de aprendizado. Eu acho que ele acreditou muito no projeto dele, ele tinha uma pessoa que até hoje está do lado dele, que é a esposa dele, então ele foi muito feliz. Ele tem uma companheira, uma amiga, né, além de não era só uma esposa, era uma companheira, uma amiga, uma pessoa que incentivou muito ele e que motivou ele a fazer a coisa dar certo, né? É um cara que, óbvio, tem visão, mas a gente pode dizer que no passado ele foi considerado louco e hoje é considerado mito, né? Segue o próximo. Eu queria rapidinho falar sobre esse ponto que o Rodrigo comentou. Nessa questão aí da vida do Flávio e nesse momento sobre tomada de decisão, e é muito pertinente a gente estar falando disso, é importante pra caramba a gente destacar que esse é outro âmago assim para passar para quem está nos assistindo. É um negócio complexo demais se a gente parar para analisar que o Flávio estava propondo naquele momento da vida dele, e cabe aqui dizer, existe uma grande discussão sobre isso, sobre empreendedores por necessidade e empreendedores por vocação. Existe uma discussão muito grande sobre esse tema. Tá? Então é muito importante dizer que, embora o Flávio tivesse esta essência, até o ponto em que ele só não estava conseguindo se adaptar nas faculdades, ele era só alguém inquieto, ele era só alguém que realmente não estava conseguindo seguir. O ponto que faz a mudança na vida dele é uma questão circunstancial, é um ponto relacionado ao desejo de ter uma namorada e de poder constituir uma família, era esse propósito. Mas o que eu quero trazer aqui é o seguinte: um rapaz de Belford Roxo, um rapaz que saiu de uma vida difícil, um rapaz que tinha uma história sem uma formação adequada, a gente pode dizer assim, ele empreendeu, ele sonhou com um novo método de inglês, que era uma língua, diga-se de passagem, que ele não falava. Quem conhece a história dele sabe, ele diz isso claramente. Ele não falava. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês sobre a parte de tomada de decisão nessa minha fala sobre esse tópico? Cuidado com os casulos, cuidado com as caixas, cuidado com a pré-forma de que, não, mas eu não tenho isso, eu não tenho isso e eu não tenho isso, então eu não posso fazer. Pense nessa tomada de decisão de você definir por eu vou fazer, eu vou colocar meus pés aqui. Não, isso aqui eu não tenho como porque eu não dou conta, mas então eu me cerco de quem tem. Então eu vou por aqui, né? O Rodrigo acabou de falar, 150 mil chegou a ficar devendo. Essa questão da tomada de decisão é muito importante a gente falar, porque ele resolveu abrir um curso completamente inovador em sua época de como aprender inglês em 18 meses. Isso era loucura para aquele universo, era uma coisa impensada para o ecossistema daquela época de inglês ou de qualquer outro idioma. Ao mesmo tempo, ele também estava propondo com isso uma iniciativa de, imagina a família dele, não, então, é que eu quero abrir um curso de inglês. Cara, imagina o pai e a mãe, mas você não fala inglês. Não, mas não tem problema, eu quero abrir o curso de inglês, eu vou abrir, eu vou fazer, isso vai acontecer. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: mas Daniel, o Flávio viveu um momento e o Flávio viveu uma história. Sim, qual é a tua? Qual é o teu momento e o que está acontecendo na tua história agora?
Qual é aquela coisa que você tem lá, que você teve alguma vivência, de repente por 4, 5, 7, 8 anos de experiência, e que você vê esse universo do mesmo jeito? E só para poder dar um exemplo disso, eu sento com as pessoas, com os meus amigos que não são empreendedores, e o meu assunto é esse, porque é isso que eu vivo e respiro. Então eu sentei com uma amiga que é funcionária do Serpro, eu não sei quem conhece, ela é concursada pelo Serpro, que é esse organismo que controla toda a parte de programas ligados a faturamentos, controles de programas mesmo que movem INSS. Eles fazem toda essa estruturação de programas desse tipo no Brasil inteiro, tá? Em uma escala muito grande. Ela é uma das analistas e desenvolvedoras. E aí eu conversei, chegou um ponto que ela disse assim para mim: engraçado, Daniel, a gente está precisando de gente dentro do Serpro hoje que não pense pela fórmula do Serpro, que pense pelo lado de fora, que consiga pegar e não olhar para a gente como a gente é e crie coisas que agreguem valor e mudem completamente o jeito como a gente faz as coisas. Porque o que a gente faz está tão enraizado há 30, 40 anos que a gente não consegue mudar isso de dentro para fora. Então, aquele hoje, você que está ouvindo a gente, que tem uma ideia, que trabalhou por 10 anos em alguma área, que trabalhou por 5 anos, você tem um potencial incrível para mudar esse segmento onde você atua. Daniel, como? Não faço a menor ideia, porque eu não conheço a sua área de atuação. Eu não conheço no que você se especializou, mas você provavelmente detém um conhecimento específico sobre algo que, mesmo com poucos recursos, mesmo com a falta da formação, mesmo com a falta do embasamento, se você se unir às pessoas certas, se você buscar empreender nisso e tiver foco, é possível, como foi possível para o Flávio. Então, tomada de decisão tem a ver com agarrar a oportunidade e não perder o time da coisa. Se o Flávio não tivesse feito, alguém teria vindo e alguém teria feito. Daniel, é engraçado que você fala de quando ele criou o curso, chegar para a família dele e dizer: eu vou fazer um curso, né? Vou montar um curso de inglês, e ele não sabia falar inglês, muito menos dar aula de inglês. Eu falo muito nas minhas consultorias é o seguinte: você quer abrir uma padaria, aprenda a fazer pão, né? E para o Flávio, é engraçado que assim, o curso não era ele que ia dar, ele fazia o principal, que era a venda do curso. Então ele já tinha uma experiência lá. Rodrigo, eu vou sair um segundo aqui da tela, só pode falar, eu vou sair um segundo aqui. Já fazia Deixa no mudo. Ele já fazia a venda de cursos de idiomas de inglês, então ele já sabia os trâmites por onde fazer isso. A partir do momento que ele cria um novo método, uma nova metodologia de conseguir fazer um novo curso de 18 meses, ele testa isso, ele vê que isso é possível, ele mostra para a empresa não quer, ele vai lá e faz. Isso sim, a iniciativa de empreendedor. E ele fez o principal. Ele pegou o professor, vem da aula, vamos montar aqui a estrutura, porque eu vou vender isso aqui. E eu sei que eu vou vender. Aluno eu vou trazer. Se eu tiver parceiros adequados, professores capacitados para dar o curso, que aprendam metodologia de 18 meses, consiga transferir isso, eu vou vender. E aí conseguiu vender, e até hoje, né? Tanto é que vendeu o WhatsApp e agora recomprou o WhatsApp, é muita obstinação por aquilo que ele quer. Demais aí, o que é que vocês acham enquanto o Daniel for pegar? Fazer um adendo aqui. A gente pode pegar, pelo mínimo que seja, esse hangout aqui, que a gente se planejou bastante, chegou no momento lá, ele não foi certinho no horário, mas ele caminhou. Então, assim, aí tem aquela célebre frase: antes feito do que perfeito. Então vamos lá, vamos fazer isso, vamos ir ajustando no caminho até ficar perfeito. E até o Lu Martins aqui, como começar ainda tendo emprego, que tem muita gente que tem medo. Eu acho assim, tenta fazer um pouquinho, só um pouquinho, põe a ideia em prática primeiro, vai escalando aquilo dali até você, um estável com o outro, conseguir pegar metade da renda em um, metade da renda em outro, por aí vai, até você largar de vez. Tudo tem cada um tem seu perfil, sua personalidade para fazer aquilo. Então, se você quer empreender, você não quer jogar tudo pro alto, faz aos poucos. Acho que essa daí é a melhor dica que tem. Acho que ela quer falar. Mas alguém quer falar alguma coisa? Oi. Oi? Fala aqui. Deu um problema aí. Tá todo mundo ouvindo? Não entendi, Anderson.
Não, porque eu estava ouvindo algo que não estava de acordo com o vídeo. Ah, entendi. Aqui para mim estava perfeito. Então ok. Então, eu queria fazer um comentário dentro disso aí. Vocês falaram, até o Rodrigo citou que ele ficou devendo 150 mil. Cara, eu acho que nosso grupo lá chama Mindset Exponencial. Eu acho que o sucesso e o fracasso e quebrar tá mais um mindset do que num conceito. Por exemplo, eu também tive, lá no Café com Vendas, eu conto essa história aí que eu quebrei aos 19 anos. Eu quebrei mais bonito ainda que o Rodrigo. Eu quebrei com 400 mil reais aos 19 anos. E o engraçado por que até 399 mil eu não estava quebrado? E quando chegou nos 400 mil, eu quebrei? Porque, na verdade, até um tempo antes, os valores antes, a minha mentalidade é que eu ia conseguir. Eu ia conseguir recuperar aquela dívida com o meu negócio. Eu ia conseguir fazer isso com o meu negócio. E a mesma coisa do Flávio. O Flávio não tinha o dinheiro, o amigo dele pulou no mato lá, como se fala aqui em Minas, e não quis vender o carro dele para... O Flávio teve que pegar dinheiro emprestado. Num outro momento da vida dele lá, ele chegou a dever 2 milhões, algo desse tipo, ele conseguiu resolver isso em pouco mais de um ano, não me lembro direito. Então, assim, por que uma pessoa, às vezes, com uma dívida de 5 mil, 10 mil, 20 mil, se sente quebrada e uma que 2 milhões não se sente quebrada? Eu acho que isso é questão total de mindset. O cara vê, olha, eu quero sucesso, eu consigo sucesso, eu vou correr atrás de resolver esse problema. Cara, não é 2, não é 5, não é 10 milhões que te quebra. O que te quebra é a sua mentalidade, é o que você está pensando naquele momento. Você acha que você não vai conseguir aquilo, que acho que foi o momento que eu falei, cara, 400 mil é meu limite, eu não vou conseguir resolver isso, eu vou pular fora desse barco. E foi isso que aconteceu. Então, eu acho que o sucesso e o fracasso está realmente muito ligado a mindset, que era algo que eu não conhecia naquela época, quando eu ainda tinha meus 18, 19 anos. Então, assim, minha dica para as pessoas tenha um mindset positivo e corra atrás, porque não é o dinheiro que vai te quebrar, é o seu pensamento que te quebra. Ô Guima, e fazendo uma propaganda aqui da nossa área, então cabe a gente dizer, tenha um mindset exponencial. Exatamente. Vamos puxar a sardinha. Isso mesmo, tem um mindset exponencial. É isso Posso aí. puxar Fala aqui? aí, puxar aqui? Pode, fala aí. Eu queria fazer 2 comentários que eu acho extremamente importantes. Eu acho, pelo visto aqui, acho que todo mundo teve uma história de quebra, né? Eu acho que não é infeliz dizer isso, muito pelo contrário. Eu também tive uma infeliz história de quebra. 2004 abri a agência, 2007 resolvi apostar num evento, não era muito expertise da agência, mas era uma grande oportunidade financeira, enfim, de captação de recursos e blá blá blá. Só que eu fui muito por desejo e acho que o Flávio teve algo que naquele momento eu não consegui ter, que foi a capacidade de planejar. Ele pode não ter feito o melhor planejamento do mundo, pode não ter sido extremamente profissional, mas pelo que eu vi, ele entendia muito bem do negócio, apesar de não saber falar inglês, né? Como o nosso amigo Thiago falou, em consultoria, ou se eu não me engano, acho que foi o Rodrigo, enfim, em consultoria, realmente, a gente sempre ensina que o empreendedor tenha conhecimento do que ele vai fazer, na prática propriamente dito, né? Vai abrir uma padaria, saiba fazer pão, vai abrir uma pizzaria, saiba fazer pizza, e ele, no entanto, não sabia falar inglês, né? Mas ele tinha muito claro na mente dele o planejamento daquilo, ele sabia que aquilo tinha um potencial de vendas, ele sabia que o produto dele era um produto de grande viabilidade econômica, tanto que os 20 mil ele não foi nem usado inicialmente, enfim, e acho que isso é o primeiro ponto que eu acho que quem está nos ouvindo tem que procurar aprender, é que tudo bem, óbvio, você tem que partir para o seu sonho, mas com muito planejamento, com uma base de conhecimento do negócio muito sólida, né? Não vá também apostar porque, olha, não, eu tenho 200 mil, então eu vou apostar em algo de 400 mil e vou correr esse risco. Não, corra risco, mas corra risco controlado, né? Eu acho que a eficácia do seu sonho,
ele vai ser muito mais preciso, né? Então acho que esse é um ponto que eu gostaria muito de ressaltar. Faça sim algo claro, aliás, faça sim algo dentro do seu sonho, mas faça com objetivos muito claros e com um planejamento muito bem estruturado, né? Acho que não pode faltar isso. Conheça muito bem o mercado que você tem interesse de atuar e de obter sucesso. O segundo ponto é, o Guima falou agora, realmente é difícil a gente mensurar qual é o momento de você parar dentro daquele fracasso, né? Porque você quer atingir o resultado positivo, independente da sua negatividade de conta bancária, né? Independente da sua liquidez estar sendo menor do que menos 400 mil. Né? Você não vai saber a hora de parar, mas existe. Se você estiver dentro do planejamento, algo muito claro dentro do que você pode chegar, dentro do que você realmente pode atingir, você sabe qual que é aquele limite, que a gente chama do limite, o ponto de encontro, né, onde você sabe que se você for até ali sem combustível, você só tem a opção de ir mais para frente, porque voltar não dá mais. Né? Então, acho que o planejamento ele ajuda exatamente nisso. Pode ser que ele não te dê exatamente a informação de que você vai obter sucesso sobre o negócio, mas ele vai te dar algumas informações, alguns feedbacks da hora que você pode parar ou da hora que você deve continuar ainda, até onde você deve continuar falando melhor. Então, planejamento e saber realmente aonde parar, qual é o seu percurso máximo, é importante. Eu acho que o Flávio tinha isso, independente da maneira dele, mas eu acho que ele tinha muito claro. Ele sabia do potencial do mercado que ele tinha ali, ele sabia quanto que ele conseguiria. Acredito muito que, por exemplo, os 20 mil que ele pegou de empréstimo, aquilo seria sanado em 4 ou 5 contratos, talvez. Então ele sabia que ele tinha que ser aguerrido. A onda dele é o 35-20, se eu não me engano, não é isso? Deixa eu ver aqui que eu anotei. 30-5-2, né? Faça 30 ligações, 5 visitas e converta em 2 matrículas. Então ele sabia que se ele aplicasse essa metodologia, os 20 mil dele que ele tinha de gap já ia retornar. O payback desse investimento que ele fez com uma certa não seguridade teria seu retorno garantido. Por quanto tempo? Aí é que é o jogo, né? Acho que é exatamente no uso da metodologia. Ok? Oi, eu quero fazer um... Oi, fala, Alberto, você vai falar? Pode falar. Uma coisinha rápida que eu pude perceber nessa história são duas. A questão de saber vender o peixe, e isso o Flávio sabia fazer muito bem, esplendidamente, tá? E a questão da zona de conforto. Naquele momento, você pode perceber o seguinte, ele era um jovem, tinha 22 para 23 anos, quando ele jogou a ideia do WhatsApp para o amigo, para o diretor. Então, pense bem, eu sou um cara que estou numa zona de conforto, estou num emprego bacana, ou eu estou numa multinacional. Então chega um colega meu, cara, eu estou com uma ideia, uma oportunidade muito boa, um curso de inglês em 18 meses, vamos nessa. O cara vai pensar o quê? Poxa, eu vou sair da minha zona de conforto para estar confiando em alguém que está nessa área de inglês há 4 ou 5 anos, que não sabe nem falar inglês, entendeu? Então, se você buscar a realidade para aquele tempo, principalmente, fica muito difícil. Só que, mais uma vez, ele teve a obstinação e a motivação para fazer isso. Outra coisa, vender o peixe. Você acha que aqueles professores de inglês que davam aula em 4 ou 5 anos, eles pensaram alguma vez em, poxa, eu posso fazer uma pessoa para falar inglês com 18 meses? Não. Então, o Flávio teve que vender o peixe para aquela pessoa. Para ele entrar no negócio de Flávio, ele tinha que fazer os alunos aprenderem inglês em 18 meses. Então, o Flávio teve que vender o peixe muito bem para essa pessoa. Então, é interessante as duas coisas, assim, pensar. Certo? Zona de conforto e saber vender o peixe. Sem dúvida. Eu queria comentar, o meu comentário era justamente sobre esse aspecto que eu... Acho que o teu áudio está liberado, Alberto. Agora foi. Esse comentário sobre o que o Alberto fez, eu estava me preparando para falar sobre isso, que é a questão de que, ligado à tomada de decisão, tem um outro ponto fundamental que na minha visão, eu acho talvez o ponto que mais eu admire no Flávio é por encontrar nele uma característica
que é para mim vital. E eu ouço o Flávio falar disso desde quando não existia meusucesso.com e quando Geração de Valor estava começando. Ele deu uma entrevista uma vez para um cara chamado Seiichi Arata, não sei quem conhece, que é do Arata Academy, né, que é um trabalho magnífico também, muito bem feito. E ele estava dando uma entrevista para o Seiichi dentro de era num salão em Barcelona, não sei onde eles estavam, e o Flávio, uma hora, o Seiichi perguntou para ele assim: Flávio, na tua visão, qual a importância do papel do vendedor dentro da organização? E ele disse assim: olha, eu vou te dar um exemplo. Se a Coca-Cola não vender Coca-Cola, ela fecha. E isso parece tão simples, né? Isso parece uma coisa tão... Pô, mas é óbvio uma coisa dessa. Se a Coca-Cola não vender, ela fecha. Mas é que o ponto aí é o seguinte: não importa o tamanho da estrutura que a empresa tenha. Então isso significa também que não importa se você está começando o seu projeto. O Flávio dá um valor tão grande a essa questão da venda que ele diz o seguinte: se você não é vendedor dentro daquilo que você quer empreender, arrume um. Arrume alguém da sua confiança, arrume alguém com as características que você precisa. E uma das coisas, até que está ligado ao que o Anderson estava comentando, é que o Flávio acreditava demais também, além desse planejamento que ele fez, ele acreditava demais nesse taco dele, para a gente chamar assim, ele acreditava no taco dele de vendas, sabe? E aí tem um monte de gente que pode estar ouvindo e dizendo: Daniel, mas assim, eu não sou vendedor, eu sou um programador, eu me formei em Direito, eu me formei em... a ideia aqui do que a gente quer passar com isso é que, ligado a essa tomada de decisão, tem o conceito de que você tem que conseguir vender a sua ideia. Vender a sua ideia até para conseguir sócios, vender a sua ideia para conseguir parceiros. Você tem que vender a sua ideia para o professor de inglês que dá aula há 30 anos do mesmo jeito, e ele vai ter que ser persuadido de que aquele método novo vai funcionar. Então, independente de que área seja, você precisa ter um poder de convencimento, mas olha só, gente, de novo, a gente aqui não vai nunca reforçar e nem apoiar o jeitinho brasileiro. Então essa persuasão é com o que há de melhor possível, é com a sua capacidade de vislumbrar. Era isso que o Flávio tinha muito forte dentro dele. Ele via com tanta gana as coisas que ele estava almejando, que ele conseguia passar para outros a mesma visão. Então ele conseguiu arregimentar. Quem conhece a história sabe que ele visitou 20 lojas, se eu não me engano, 20 salas no Rio de Janeiro, até conseguir a primeira que abriu a porta para ele. Porque ele foi visitando, e todo mundo que ele visitava dizia: cara, desculpa, mas você não tem nada, você não é ninguém, como é que você quer alugar uma sala dessa? E a coisa é tão doida de pensar que ele, na verdade, não tinha o dinheiro para pagar o segundo mês. Então, existe uma coisa de acreditar muito na própria capacidade de gerar negócio. O Flávio carrega isso com ele desde quando ele não era o que ele é hoje. Eu fiz um post há 2 semanas atrás no Facebook e talvez tenha sido o maior post até hoje, que eu nunca tinha tido uma experiência como essa. Acho que foram mais de 600 curtidas em grupos diferentes sobre a vida do Flávio, usando um paralelo, dizendo o seguinte: que tal ser sócio de um cara que é dono que vendeu uma empresa por quase 1 bilhão, que comprou um time de futebol e esse time já está com todos os ingressos vendidos para a temporada do ano que vem, e tal. Eu só contei coisa boa. Falei: você gostaria de ser sócio desse cara? E embaixo eu coloquei o seguinte: mas e se eu te chamasse 20 anos atrás, o mesmo cara, e te dissesse assim: oi, queria que você fosse meu sócio. Eu estou querendo abrir um curso de inglês, onde as pessoas vão falar inglês em 18 meses, eu não tenho dinheiro para investir, e eu não tenho nem sala para poder começar meu curso. Quer ser meu sócio? E esse post viralizou dentro do meu nível, tá, gente? Porque eu sei que tem gente que posta coisa e dá 25 mil curtidas e visualizações. Mas eu nunca tinha tido uma experiência de ter tantas curtidas e comentários sobre isso. Mas o que eu quis puxar a atenção das pessoas ali é o seguinte: nesse lance de tomada de decisão, será que a gente está conseguindo vislumbrar coisas como um Flávio conseguiu? Será que a gente está conseguindo enxergar quando ainda não existe, quando ainda não foi feito? E isso fica essa pergunta para esses 47 espectadores que estão agora aqui com a gente: como é que está a nossa capacidade de enxergar quando ainda é invisível? A tomada de atitude, a tomada de decisão, ela precisa acontecer nesse momento, porque é quando a gente sai da inércia, mesmo quando a coisa ainda não existe. No mundo que a gente está vivendo hoje, se a gente demora um pouco,
alguém vem e faz aquilo que a gente pensou, só porque a gente estava só pensando. Então, é muito importante pensar nisso com o planejamento que o Anderson falou, com a inquietude que a gente está comentando aqui, mas é importante a tomada de decisão. É importante ter um vendedor junto com você. Se você não é vendedor, se aproxime de um. O vendedor, entenda, isso ficou muito pejorativo, mas eu estou falando dessa veia de acreditar no invisível, de olhar para a coisa onde não tem e dizer, não, aqui tem, aqui vai dar um suco, isso aqui vai virar, isso aqui vai funcionar, vamos partir para isso aqui. A gente precisa estar do lado de pessoas que são proativas nesse sentido também. Tá? Gente, eu sei que pode até ter gente querendo falar mais sobre esse ponto, mas eu preciso da sequência. A gente já passou muito do tempo. Eu quero pedir para a Naya emendar, estou pegando ela de surpresa, mas eu quero pedir para a Naya emendar falando de um aspecto que ela colocou muito bem para a gente, que foi sobre como lidar com fracasso. Eu queria que você fizesse um resumo sobre aqueles apontamentos que você fez, para que a gente, desse ponto, talvez a gente esteja aqui mudando um pouquinho a programação por causa da hora. É óbvio que eu fazia ideia que nós não conseguiríamos eliminar tudo da pauta hoje, então a gente vai dar vamos tentar ir enxugando para a gente partir para um fechamento. Naya, ajuda a gente aí, fala um pouquinho sobre o que você apontou para a gente sobre fracassos e como lidar com eles e como é que isso se reflete até no material do Flávio mesmo. Tá, vocês estão me ouvindo bem? Estava aqui com aquele probleminha de som, espero que vocês estejam ouvindo bem. O pessoal estava reclamando bastante lá no Mindset Exponencial. Oi? O pessoal no Mindset Exponencial estava dizendo que estava muito estranho, não estava legal o teu som. Então tenta aí, vamos ver o que dá para fazer, mas vai lá. Porque realmente eu tive que fazer no... Não está muito legal aqui, né? Eu tive que fazer no celular e aí eu acho que deve ser por isso que está meio esquisito. Eu não consegui migrar para o computador e não dá problema. Como é que está agora? Vocês estão me escutando? Tá? Tá. Então, eu comentei eu contei um pouquinho da minha história e é por isso que o Daniel está me pedindo para eu fazer aqui um resumo rápido. Que esse ano de 2015 foi um ano especialmente complicado, mas que foi um divisor de águas, né, para mim. Eu já tenho a minha agência há 7 anos, eu não tive essas mesmas experiências que vocês contaram aí de quebra e de problemas financeiros ou até mesmo de correr riscos maiores, porque como eu disse aí um pouquinho atrás, eu sempre fui uma pessoa de seguir regras, de fazer as coisas certas, de não gostar de risco. E mesmo assim eu abri a empresa porque eu não gostava, assim, sem querer, não tinha ideia, mas eu já era empreendedora naquela época, mas eu não tinha nenhum conhecimento sobre isso. Eu queria fazer diferente, queria fazer melhor, mas eu não achava esse modelo que eu procurava em outras agências e outras pessoas com quem eu trabalhei. Então, eu e 2 sócias abrimos a nossa agência e a gente sempre foi bem. Dentro da nossa expectativa, a gente tinha emprego, era a lógica da gente. E aí, esse ano, no ano de 2014, uma das minhas sócias resolveu morar fora, saiu da sociedade e ficamos 2. E aí, agora em 2015, eu, no início do ano, tive a minha filha, né? E a minha sócia acabou ficando sozinha, porque éramos 3, uma saiu, ficou só ela, e veio a crise grande, assim, tipo, forte em cima da gente, a gente perdeu muitos clientes, o faturamento caiu muito, e a gente começou a precisar mandar a gente embora, começamos a questionar, a gente acabou de fazer uma reforma grande na agência, alugado mais espaço, enfim, aquela coisa toda, e veio a crise e a gente ficou sem chão. A gente sempre foi muito certinha, nunca pegamos empréstimo, sempre nos pagamos com o nosso próprio trabalho, enfim, não tínhamos uma expectativa muito grande, mas era isso, a gente estava feliz desse jeito. O que aconteceu? Eu tive que voltar a trabalhar, depois da minha filha com 2 meses, eu tive que voltar a trabalhar, né? Não consegui ficar com ela, e aí tudo isso teve uma implicância assim, muito grande assim, em mim. Eu passei por uma crise pessoal de eu não saber o que eu queria da vida, quem eu era, o que eu queria fazer, questionei 1 milhão de coisas, achei que eu não sabia fazer nada, que eu não era boa em nada, e acontece que depois de, sei lá, 1 mês nessa loucura, assim, de realmente eu estava me sentindo vivendo um inferno, assim, pessoal, eu resolvi que eu ia, de alguma maneira, sair disso, assim. Foram aparecendo coisas para mim, e aí eu queria só fazer um adendo dessa questão da tomada de decisão, que eu acho que
os empreendedores têm muito forte, mas às vezes não se dão conta, que é a questão da intuição. Eu acho que sem querer querendo as coisas foram aparecendo e eu agarrei. Então, eu comecei a fazer um curso online que me deu uma grande, assim, me deu uma base muito forte para eu começar a me desenvolver pessoalmente, me estimular a buscar coisas novas, enfim. E aí, mais ou menos, sei lá, um mês desse período eu fui melhorando e a coisa foi andando e milhões de questões foram aparecendo, as coisas foram melhorando, mas eu e minha sócia acabamos nos divorciando, né? Depois dessa crise, ela saiu, abriu um outro negócio e está em outro caminho, mas a gente continua amigas, mas não estava mais funcionando, então a questão realmente da sociedade é uma coisa importante, você encontrar parceiros que pensem como você. Ela saiu, mas em compensação eu tive também intuitivamente a ideia de chamar 2 colaboradores meus, um que já não estava mais na empresa e outro que estava mais tempo, para serem meus sócios, porque para mim não fazia sentido eu ser a dona da empresa sozinha e pensar sozinha e não dividir com alguém todas as questões que a gente enfrenta no dia a dia, né, como empreendedor. E assim, final da história, no fim de 2015, a gente se recuperou muito, a gente criou novos negócios dentro da agência, milhões de ideias novas, a gente está super bem, assim, como sócio, como sociedade, como iniciativa dentro de comunicação, a gente está crescendo e tendo milhões de ideias, que eu acho que é o mais importante. E assim, eu acho que essa crise pessoal e profissional foi um divisor de águas. Então, eu não vejo como um fracasso, eu vejo como uma grande oportunidade que apareceu na minha vida e que realmente me mudou e eu hoje me enxergo como empreendedora. Eu não me enxergava assim. Então, eu, diferente de vocês, não sou, eu acho que me falta, às vezes, um pouco de ousadia e que o problema me deu essa ousadia, me deu a vontade de fazer diferente, de pensar coisas novas, de sair do óbvio, de sair da zona de conforto. Fui obrigada a sair da zona de conforto. Então, eu acho que, resumidamente, era isso. Legal demais. Eu queria que você fizesse só rapidinho, Naya, o paralelo contando esse episódio do Flávio que você documentou pra gente, registrou lá, só para o pessoal que não sabe ficar sabendo. Uhum. Então, o Flávio ele fez um GVCast 2 já, né, sobre a questão dos fracassos. E eu me identifiquei muito, porque ele falou muito sobre como os fracassos foram oportunidades que ele enxergou desde a época do colégio, ele falou da questão da escola que ele, né, da escola naval, que ele conseguiu passar depois de 3 anos tentando, que era o colégio mais assim, valorizado na época dele, e que ele conseguiu passar, e quando ele chegou lá dentro ele viu que não era mais aquilo que ele queria e saiu, então ele teve que enfrentar vários desafios nesse período muito jovem, e depois de já consolidado, enfim, ele já quebrou, ele já passou por dificuldades também de coisas que ele não chegou a quebrar, né, mas ele apostou muito numa época lá dentro do WhatsApp e não deu certo, mas assim mesmo ele humilde, eu acho que tem uma questão de humildade também, ele percebeu que ele tinha que ser mais humilde e que ele tinha que ver que ele tinha errado e que ele aprendeu com aquilo. Então essa questão de você enxergar o problema como uma oportunidade para aprender e usar a seu favor. Não é só, ótimo, aprendi, sofri, mas aprendi. Não, é como eu posso fazer com que aquele problema me traga oportunidades que eu só vou enxergar depois que eu passar por ele e eu aprender com ele. Então, eu acho que o paralelo que eu vi quando eu ouvi esses 2 episódios do GVCast foi isso, assim, também passei por uma questão que pode parecer pequena para muita gente de fora, até assim, recontando a história, eu falo, não passei um grande perrengue, digamos assim, financeiro, nem nada. Mas foi uma questão assim, pessoal muito importante, que mudou a forma de eu enxergar a mim mesma, a minha empresa, e eu querer muito mais agora, porque eu passei por isso. Não quero passar por isso de novo, não vou passar por isso de novo. E aí, por isso, eu estou tão empolgada também de participar do grupo, de contribuir, porque eu acho que é aquela questão mesmo de você estar perto de pessoas que têm o mesmo mindset que você, que querem as mesmas coisas, e não ficar nessa mesma lógica de, crise, tá difícil. Não tá difícil, não. Para quem quer, quem procura, quem batalha, você consegue vencer e consegue as oportunidades que você quer. Então, assim, acho que é isso. Assim, o paralelo que eu faço é enxergar isso como uma oportunidade que eu acho que ele faz muito bem.
Legal demais. Bom, pessoal, eu acho que é ponto comum para nós aqui que a gente extrapolou demais o tempo, né? Para vocês é que eu estou meio fora de órbita, que eu estou em Recife, mas aqui são 10h44, é isso? 11h45, 11h45, porque eu estou em Recife, então são 11h45, a gente já passou muito do tempo, nós temos uma pauta, e isso aqui não é conversa para boi dormir, os meus colegas aqui sabem que a gente tinha mais alguns pontos para tratar ainda, mas eu não acho que isso seria produtivo e nem valeria a pena, pelo poder de concentração e também pela quantidade de informações que terminam sendo jogadas, né, por causa da nossa pressão com o tempo. Eu acho que o Mindset Exponencial avançou de forma considerável hoje, criando esse Hangout e trazendo essa oportunidade maravilhosa. Da minha parte, eu vou aproveitar essa fala para ser a minha de fechamento, mas cada um de vocês pode dar uma palavra final, porque a ideia é que a gente crie um outro Hangout, onde nós vamos colocar data, nós vamos trazer o restante do conteúdo e alinhar com diversas outras informações. Esse primeiro nós falhamos em algumas coisas na construção dele, e assim como o Flávio Anaya acabou de falar, que foi muito transparente em dizer eu errei, eu falhei, eu precisei repensar as coisas, nossa falha aqui não foi do tamanho da dele, mas nós falhamos, né, no sentido de não montar da melhor forma possível o Hangout. Alguns dos nossos colegas que deveriam estar aqui nessa sala, como foi prometido, que seríamos 10, não conseguiram estar aqui. Além disso, nós também não disponibilizamos os comentários via YouTube, então tudo isso vai ser consertado para os próximos. Um alento para mim é que eu lembro da primeira transmissão do Flávio Augusto para o Geração de Valor, também no meu sucesso, em que foi um hangout que foi catastrófico, né? Ele ficou muito chateado porque não conseguia começar nunca com a quantidade de erros que aconteceram, né? Então depois ele foi melhorando e a coisa é hoje do nível que é, né? Então, assim, eu sou um cara muito suspeito para falar de Flávio Augusto, a minha história está terminando assim, que está numa fase em que está se misturando tanto com o meu sucesso.com. Para quem não sabe, eu tive o meu projeto contado dentro da plataforma como uma matéria que ficou em destaque lá na primeira página. Eu fui convidado pela equipe de jornalismo para ter a minha matéria publicada lá no meu sucesso.com. Isso para mim é motivo de muita alegria. Então, assim, sou um admirador do Sandro Magaldi, do Ed Alberto, do Sandro Cerzedelo, toda a equipe que hoje faz a gestão do meu sucesso.com, são caras impressionantes. Não sei se esse material chega até eles, mas se chegar, eu acho que nós tratamos com muito respeito aqui a figura do Flávio, nós fomos muito respeitosos nisso e demos crédito, né, que acho que é a coisa mais importante que a gente podia ter feito. Eu estou impressionado com o potencial desse grupo, eu acho que meus colegas aqui também, e acho que a gente vai avançar demais, a gente vai crescer muito. Dentre os projetos que eu quero discutir com o grupo, porque esse grupo não é meu, é um grupo nosso e a gente vai seguir junto. Eu quero muito poder, junto com a galera aqui, promover eventos presenciais. Não sei como é que nós vamos custear isso, não sei o que a gente vai fazer, mas eu acho que isso aqui ainda vai crescer muito e vai trazer muitas oportunidades para muita gente. Um dos planos que eu tenho é de que a gente pegue um case de alguém de dentro do grupo e bote esse case de pé. A gente, cada um usando sua área de atividade e expertise, a gente coloque projetos de pé para funcionar, negócios que se tornem realidade no Brasil e possam ganhar projeção internacional, quem sabe. Eu acredito nisso. Dentre as coisas que eu acredito, eu também estou batalhando para me tornar um influencer no LinkedIn. Tá? Então, dentro das coisas loucas que um Flávio pensou em fazer um dia, eu também penso, isso é uma loucura hoje. Influencer no LinkedIn, para quem não sabe, são alguns dos maiores ícones aí no mundo inteiro, são pessoas que têm uma voz e são ouvidas dentro do LinkedIn, que é uma rede social que eu também faço um trabalho de olhar para o LinkedIn com uma outra visão. Alberto conhece esse trabalho, Alberto já está comigo nessa caminhada faz um tempinho, né, Alberto? Então, daqui a pouco cada um de vocês vai poder fazer esse encerramento, mas eu tenho sonhos para algumas coisas que humanamente são impossíveis, e por isso são sonhos e eu estou lutando por eles. Eu quero agradecer Alberto, Anderson, Guima, Naya, Rodrigo, Thiago, Lucas, que não pôde estar aqui, Lourenço, que teve problemas de estabilidade com a conexão,
Irla. Se eu estiver esquecendo de mais alguém, por favor, me ajudem para eu não deixar faltar o nome de ninguém. Mas é uma honra, é um privilégio lidar com pessoas tão nobres e acrescentam tanto profissionais exímios em suas áreas. Então, gente, da minha parte, é uma boa noite, é agradecer imensamente e contem comigo, contem conosco, vocês que estão assistindo a gente. Nós não fazemos ideia de onde esse material vai chegar, mas a gente sabe que esse material vai chegar muito longe. Um grande abraço para todos, mas eu estou por aqui. Tá aberto aí ainda, Daniel? Tá, então aproveitar para falar para o pessoal, amanhã às 7h30 eu e o Daniel estaremos em outro hangout durante 15 minutos, que a gente vai falar sobre existe vida além do Facebook, para mostrar para as pessoas novas oportunidades de se comunicar, fazer negócios e aprender. Lá no cafécomvendas.com, e a partir de amanhã, de segunda a sexta, 7h30, café da manhã comigo e mais um convidado. Tem várias pessoas que estão participando do Hangout aqui que vão participar essa semana comigo. Então, eu espero ver vocês lá amanhã, beleza? Um abraço a todos. Aproveitar também e falar, quem não conhece o Empreendedor a Todo Vapor, o Guima vai estar amanhã lá no Empreendedor a Todo Vapor. O Daniel também já vai ser um dos entrevistados. E também convido você que é empreendedor, que queira contar sua história, seus desafios, como você começou a inspirar mais pessoas diariamente. Fala comigo aqui no Telegram, a gente vai fazer uma entrevista e eu espero vocês lá. Um abraço. Vou seguir aqui, hein? Pessoal, eu quero dar algumas falas bem rápidas aqui. Eu sou mais prolixo, sou extenso em algumas falas, vou ser bem curto agora. Olha só, na verdade não existe muito segredo do sucesso como todo mundo fica encontrando ou tentando encontrar, né? Não é arco-íris e pote no fim dele. Acho que tudo base do trabalho. Eu acredito que o sucesso ele é feito de fracasso em fracasso também. Então, se você tem um propósito, se você tem uma força motriz que te faz acreditar naquilo que você faz e que te faz pensar com planejamento estratégico daquilo que você faz, vai em frente. Você pode conseguir, porque você, ainda mais hoje, né, eu vou citar um caso hoje, você tem diversos apoios aí na internet, né? E aproveitando, o propulsor de negócios é um desses apoios. São 7 profissionais no mercado atuante, aí, grandes players, que vão estar ali para te ajudar, consultoria. A gente sabe das estatísticas do Sebrae, que empresas falem toda hora, infelizmente até o 5º ano, e o propulsor vai fazer isso diferente. A gente vai ajudar por aquilo que a gente um dia sofreu, tá bom? Valeu todo mundo. Quinta-feira eu tô lá em Guima, tá? No próximo é o seu, viu, Thiago? Um abraço, sucesso! Pessoal, agradecer aqui a todo mundo, dar uma boa noite a vocês aí que acompanharam esse primeiro Hangout. Parabenizar o idealizador, você, Daniel. Eu sei que você fala que o grupo não é seu, mas foi você que tomou a iniciativa de criar o grupo no WhatsApp, de transferir ele para o Telegram, né, e vai vir muita coisa boa por aí. Mandar um abraço pessoal aqui de Recife, já tivemos o primeiro encontro presencial, né, hoje o grupo de Recife, que é uma extração do Mindset Nacional, tem 30 pessoas já nele, espero contar também com as pessoas amanhã, a gente tem um encontro presencial amanhã com o Daniel, aqui no Outback Rio Mar, reforçar o convite às 17h30, né, no Outback Rio Mar, e deixar aqui o meu abraço para o Guima Ferreira, para o Anderson Jungs, para o Ti Compan, Thiago Compan, para o Alberto Nogueira, para o Lourenço Silva, Anaya Maciel e para a Irla Gonçalves, que alguns estão presentes aqui no Hangout, outros estão presentes no bate-papo aqui do grupo, do Telegram, mas todos estavam até então bem engajados, estão bem engajados aí nos nossos grupos do Telegram. É isso, pessoal. Sucesso, um ótimo início de semana, confiança, fé em Deus e vai lá e faz. Só para finalizar, meus contratos estão em B1 Estratégia,
A minha consultoria, quem precisar, quem quiser me achar, vai ser fácil. Tem todos os meus contatos lá. b1estratégia.com.br. Beleza. Bom, pessoal, eu gostaria de parabenizar a todos vocês, certo? Que estão fazendo esse hangout aí, todos vocês que estão assistindo. E falar o seguinte, todos podem participar, tá? A gente está num grupo bem heterogêneo, tá? Tem pessoas muito influentes, tem pessoas que já quebraram várias vezes, mas tem pessoas também que ainda querem empreender, né? Querem fazer o seu primeiro negócio, querem fazer acontecer. Então, esse é o grupo. Esse é um grupo de estudo, é um grupo de pesquisa, é um grupo de engajamento, tá? Todas as dúvidas que você tiverem sobre quaisquer coisa, não fique com vergonha. Entre no grupo, pergunte, dê uma ideia, por mais tosca que você ache, ou frágil, ou besta. Não, eu não vou pergunte. O momento é agora, tá? Eu tenho 37 anos, certo? Só comecei a pensar sobre empreendedorismo, sobre a coragem de empreender agora, tem 2, 3 anos, entendeu? Mas tem muita gente boa com 18 anos, 17, 16, 20, que quer empreender, quer ter o sonho de abrir o seu próprio negócio, e a solução é essa. É muito importante você pensar, certo, que existem pessoas para lhe ajudar sobre o seu negócio, sobre dar dicas, outra coisa, do que você querer fazer tudo só. Então, a dica é essa, entre no grupo, participe, fale, não tenha vergonha de nada, faça feito eu. Foi num grupo que eu entrei, do Moreira Gan, que eu conheci o Daniel, entendeu? Então, a gente já está em um outro grupo, e eu estou aprendendo cada vez mais. É o que eu falo para Daniel, que é o que eu falo para todos. Eu sou um aprendedor. Eu estou aqui para aprender com todos vocês, entendeu? Então é isso aí, pessoal. E amanhã, no Hotmart, vamos estar lá junto com o Daniel. Valeu? Até mais. Bom, gente, eu queria, antes de mais nada, agradecer muito aí ao convite. Fiquei surpresa, lisonjeada e feliz por poder participar, e estou super engajada no grupo. Acho que é fundamental para quem está começando e para quem já está há muito tempo aí nesse caminho, né? Não é só para quem está começando, e quem está começando não é pior ou menos competente do que quem já está aí há muito tempo. Tem que ser isso mesmo, tem que ser uma troca, tem que ser um espaço para a gente se desenvolver, todo mundo junto. E assim, eu queria só fazer um paralelo, porque a gente está nesse processo aí dessa comparação, né, da história do Flávio com as nossas histórias, e eu acho uma característica muito legal, que é agradecer realmente ao Daniel pela iniciativa, e que eu acho que tem muito a ver com a história do Flávio, né? E ele está apesar de ser um super empreendedor e já ter conquistado muita coisa, ele continua vendo o valor que cada vez mais de ajudar os outros e desenvolver os demais, e não ficar só centrado no próprio umbigo. Então, eu acho que isso é uma característica forte do Daniel, é uma característica forte de muitos de nós, de todo mundo que está aqui, de vários que estão no grupo e estão querendo compartilhar e ajudar os outros a serem melhores, né? Um pouquinho a cada dia. Então, eu acho que isso é uma característica da gente, do mindset mesmo exponencial, que é trazer o desenvolvimento para todo mundo, não só para cada um de nós. Então, eu queria agradecer mais uma vez ao Daniel, e também me colocar à disposição para ajudar e também compartilhar experiências aí com todos vocês. O meu site é donacomunicação.com.br, da minha agência, e quem é de comunicação também, vamos trocar ideia, porque a gente tem como crescer muito aí nessa área, tá? Obrigada, gente. Faltou alguém falar? Não, né? Todo mundo já falou? Todos falaram, né? Tá. Bom, eu esqueci de fazer o meu jabá, né? Eu fiz o jabá
Cada um fez o seu aí e eu não fiz o meu. Então, só para finalizar da minha parte, o meu projeto pessoal e projeto de vida é a Lab in Hands, que é o meu aplicativo voltado à classe médica, pode ser utilizado no Brasil ou lá fora, porque eu atuei por 10 anos na indústria farmacêutica e desenvolvi um aplicativo que resolve um problema da classe médica e, por outro lado, atende a uma necessidade da indústria também. Graças a Deus está caminhando muito bem, de verdade, e a gente tem muita novidade para 2016, que já está com data marcada para acontecer. Então, isso é o meu principal projeto, labinhands.squarespace.com, porque está saindo do forno o oficial, que vai ser o .com.br. Como projetos auxiliares, porque eu me meto em 20 mil coisas, eu não posso deixar de falar do Aprendocast, que é um projeto maravilhoso que surgiu dentro do Guncast, tá? E eu sou um dos 8 que fazem parte da equipe, eu atuo como administrador e mentor dessa equipe. São 8 pessoas que nunca se viram na vida, mas nós desenvolvemos em conjunto um site que a gente produz podcast e agrega podcast de todo mundo que quer compartilhar conhecimento, e está crescendo também. Eu estou impressionado com o alcance da coisa. A gente fechou uma parceria com o Ricardo Amorim, jornalista, economista, ele está com um canal dentro do Aprendocast, e outras pessoas maravilhosas que estão lá também. Convido vocês que estão assistindo a curtirem e acompanharem o Aprendocast. E por último, um jabá que eu preciso fazer é o do Guncast. O Guncast é algo que eu conheci recentemente, há 2 meses atrás. Comecei a me engajar de forma assim, mais do que eu podia, porque eu comecei a encarar isso como uma coisa que eu tinha que fazer todos os dias, e houve um reconhecimento que me alegra demais. Eu fui convidado pelo Murilo a participar agora nessa semana da convenção da empresa dele, da equipe dele. Então eu vou no dia 5 estar no evento presencial como representante do Guncast aqui em Recife, para ouvir pessoalmente lá quais são os projetos para 2016 e apresentar algumas ideias para o Guncast também. Então esse reconhecimento para mim é algo extraordinário, eu respeito e honro demais esse convite que eu recebi, e eu convido todo mundo que está assistindo a gente a participar do Guncast. O Guncast é uma aula todos os dias de empreendedorismo, de insights, de tudo que você imaginar. Galera, da minha parte, muito obrigado. Eu acho que com essa fala eu estou finalizando também esse Hangout. E um beijo para todo mundo que assistiu a gente, um abração para todo mundo. Foi uma honra muito grande estar aqui com vocês. Queria só fazer um convite, posso? Claro, Anderson. Eu queria sugerir para todos os participantes abrirem seus áudios e bater palma para quem está lá assistindo a gente atrás dessa telinha. Bora? Bora? Bora! Valeu! Valeu, gente! Vamos juntos. Valeu, feliz ano novo! Yeah!